paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Coab. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, oramos para que o Senhor esteja abençoando este culto. Fala conosco através da Tua palavra. Todos nós necessitamos ouvir a Tua voz. Direciona-nos em tudo para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da Tua santidade. Abençoa os enfermos, abençoa aquele que necessita de Ti. Meu Pai, venha suprir a necessidade de todo aquele que clamar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita nesse instante os doentes, os enfermos, visita aqueles que estão encarcerados para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao culto para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo de número 11, que diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então aqui nós vemos uma pessoa experiente, né? O apóstolo Paulo, um homem que padeceu tantas situações difíceis, né? E nós podemos observar também que ele teve sim o seu momento de prosperidade, né? Nós podemos nos lembrar que ele era fariseu e nós podemos também ver que ele também comia tudo do bom e do melhor. Mas vemos que no momento em que ele se converteu a Jesus Cristo, claro que ele passava por lutas e situações, perseguições, né? Passava por uma série de coisas. Mas é interessante nós notarmos aqui, meus irmãos, que ele não ficava focado nessas coisas. Ele não ficava focado tanto nem na escassez e nem na abundância. Mas o seu foco principal está aqui, escrito no versículo de número 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, meus irmãos, vemos que é um recado para nós, né? Muitas vezes, né, nós ficamos focados na escassez, as lutas e adversidades, mas veja bem, nós devemos estar focados em quem? Em Jesus Cristo, sabendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Como está descrito aqui em Filipenses 4, versículo 13. Agora, observe também que também nós não podemos estar focados nos bens financeiros, na abundância, né? Por quê? Porque também, vamos repetir esse mesmo versículo, Filipenses 4, versículo 13, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por que nós não devemos ficar focados nem nas situações difíceis, na escassez, e nem também na abundância? Simplesmente porque essas coisas podem nos afastar de Deus. Quando estamos passando por lutas, por situações, pela escassez, de estar tanto focado nessas coisas, né? Nós podemos o quê? Começar a desanimar, começar a querer desistir, né? Vamos aí parar com as coisas de Deus. E Deus não quer isso de mim e de você. Por isso nós devemos estar focados em quem? Em Jesus Cristo. E veja bem que quando a pessoa também está focada nos bens financeiros, quando a pessoa está se dando bem, tem abundância em sua casa, não é? Tem um carro, uma casa e etc. E tem ali a sua geladeira está cheia e a pessoa está ganhando bem. A pessoa não pode estar focada nessas coisas, por quê? Porque de repente ela pode cair no comodismo, não é? Vai cair no comodismo, vai falar assim, não preciso orar, não preciso mais buscar Deus. Hoje é dia de ir para a igreja, eu vou pegar meu belo carro e vou dar uma volta com a minha família, né? Vou para qualquer outro lugar. Claro que passear não é pecado, não é verdade? Mas só que nós devemos nos lembrar que nós temos responsabilidade nas coisas do Senhor, não é verdade? Então Deus também
Não, ele não proíbe que nós venhamos prosperar, claro que não. O problema é estar focado. Então observe bem que em Mateus capítulo 14, versículo de número 22 a 33, nos fala sobre, nos fala quando os discípulos eles estavam passando por uma tempestade, né? E essa tempestade estava tão alvoroçada, né? Estava ali, o barco estava indo à deriva e observamos que a tempestade estava muito acirrada. E de repente o que acontece? Acontece que Jesus estava andando sobre as águas, não é? E vendo Pedro e os discípulos, acharam que era um fantasma. E de repente o que acontece? Pedro pegou e disse assim: se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá ter contigo. E de repente Jesus pegou e disse o quê? Venha, Pedro. E Pedro pegou e foi. Quando ele estava focado em Jesus, veja bem que a tempestade não pôde derrubá-lo. A tempestade, por mais forte que estivesse, as ondas estivessem revoltas, veja bem que Pedro andou sobre as águas, não é? Assim somos nós. Se nós ficarmos presos, focados na tempestade, na ventania, ficarmos presos nessas coisas, nós vamos acabar afundando, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Ele começou a perceber isso, mas enquanto ele estava focado em Cristo, ele começou a andar sobre as águas. Meu irmão e minha irmã, nós só vamos andar na vida cristã, só vamos andar diante do Senhor, só vamos vencer as lutas e as batalhas se ficarmos focados em Cristo, não é? A mesma coisa nós observamos também com relação àquilo que vem de bênçãos para a nossa vida. Se nós ficarmos presos às bênçãos também, existe um perigo do comodismo, existe um perigo de nós estarmos presos em algum lugar, em alguma coisa, né? Vemos lá em Mateus capítulo 17, versículo de número 1 a 13, né? Um episódio muito interessante que todos nós conhecemos, em que Jesus subiu no monte com seus discípulos e de repente, né, um deles era Pedro, né? Vemos ali João, Tiago e Pedro, né? Subiram lá no monte e de repente houve o quê? Houve uma aparição, né, de Moisés, de Elias, e Jesus estava ali no meio e estava resplandecente. Olha só que maravilha, né? E Pedro, observando aquilo, ele ficou estagnado e ficou estupefacto, né? Ficou vendo aquelas coisas, aquela visão maravilhosa. Ele disse: Senhor, olha, vamos fazer umas cabanas aqui para o Senhor, para Elias e para Moisés, né? Olha só. E diz a palavra que ele ficou, né, maravilhado com aquela visão. Agora observe bem. Aí de repente o que acontece? Veio uma voz do céu, diz a palavra, e disse assim: olha, vocês devem ouvir o meu filho, vocês devem ouvir. Então Deus pegou e falou para Pedro: olha, Pedro, não fique preso na visão, não fique preso às maravilhas, mas primeiramente, acima de tudo, fique preso na minha palavra. Então, existem determinadas coisas na nossa vida que aparecem, que são maravilhosas, são boas, né? Que Deus nos proporciona experiências, né? E muitas vezes, ao invés de nós glorificarmos a Deus, nós queremos ficar presos a essas coisas, né? E deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ficar, veja bem, presos, né? De ficar focados nas coisas do Senhor. Aqui eu não estou falando, claro, que a visão não era uma bênção. Sim, era uma bênção de Deus, era uma experiência para Pedro. Mas só que ele ficou focado na visão e ele não queria mais sair do monte. Ele não queria mais fazer o quê? Evangelizar. Ele já não queria mais estar ali fazendo notório o reino de Deus. Ele queria ficar naquele monte, porque ele queria fazer cabanas tanto para Elias, para Moisés e também para Jesus. Olha só, meu irmão. Aí de repente diz a palavra o quê? Que de repente aquela visão pegou, né? Houve um grande estrondo e de repente só apareceu Jesus e os discípulos ali, e eles desceram do monte, compreendendo, né, aquilo que Deus havia falado, que deve ouvir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquemos focados em Cristo, meus irmãos, né? Para a honra e glória do Senhor, para fazermos a sua vontade. As experiências vão vir,
né? As prosperidades vão vir, mas nós não devemos ficar focados, porque senão nós ficaremos completamente acomodados a elas e a gente não vai querer fazer mais nada, né? Então existe esse perigo. Não que nós não devemos vivê-las, porque são bênçãos do Senhor para nossas vidas. E aqui também nós devemos compreender, né? Nós devemos compreender que as bênçãos materiais que vêm até nós não pode ser um atrapalho, né? Também, né? Como já foi falado, nós vemos ali um exemplo bem claro em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, que diz ali de um homem rico, né? Que de repente ele teve uma abundância ali na sua plantação, né? Ele colheu ali maravilhas, né? De frutos. E aí o que ele falou? Eu vou fazer celeiros maiores, vou colocar todos os meus haveres dentro desses celeiros, né? Veja bem o que ele falou, né? E ele falou assim também, aí eu vou viver durante muitos anos, e serei suprido de tudo. Mas o que o Senhor disse para este homem? Disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, meus irmãos, não é muitas vezes a escassez ou abundância, mas nós devemos, mesmo nessas situações, nós devemos ficar focados em Deus, para nós não abandonarmos a Deus. Por quê? Nós devemos entender que mesmo na escassez nós podemos abandonar a Deus. Não vou mais para a igreja porque nada está acontecendo na minha vida. Porque nada acontece, não conquisto nada, porque muitas vezes eu só passo por luta, eu vou desistir das coisas de Deus. Tem gente que é desse jeito, né? Como tem gente também que quando Deus está dando muitas coisas para ele, muitas bênçãos para ele, nós observamos que a pessoa ela vai caindo no comodismo, né? E já não quer ir mais para a igreja, já não é frequente na casa de Deus, né? A pessoa já começa a titubear nas coisas do Senhor, né? E já começa, e você vê que a pessoa você vê que ela não vai estando mais presente nas coisas de Deus, já não quer evangelizar, já não quer buscar Deus, já não quer saber de exercer a sua função dentro da casa de Deus. Isso é muito perigoso para todos nós, né? Então, né, o nosso foco sempre deve ser Cristo. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. E é isso que deve ser na minha e na sua vida. Jesus Cristo, o foco principal da nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos a estar alicerçados no Senhor, não é? Para que nós devemos estar alicerçados no Senhor e jamais abandonar as coisas de Deus, tanto na escassez quanto na abundância. Por isso mesmo, né, que o apóstolo Paulo ele diz aqui, não é? Como já foi falado e repetido, vamos repetir novamente, não é? Diz assim, né? Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, glória a Deus, né, meus irmãos? Então nós devemos nós podemos todas as coisas, né? Em Cristo que nos fortalece, porque quando estivermos ali passando por um momento de escassez, porque não é para sempre, porque aquele que confia no Senhor, com certeza Deus vai abençoá-lo e vai tirá-lo desse momento de escassez. Nós cremos nisso, temos que crer, nós temos que crer nisso, né? Nesse momento de escassez, nós não devemos desanimar, mas nós devemos olhar para quem? Para Cristo. No momento que nós estamos prosperando, também nós não devemos olhar para a prosperidade que Deus muitas vezes nos proporciona, achando que aquilo é o nosso alicerce, aquilo ali é a nossa vida, achando que aquilo que nós temos suporte através daquilo que nós temos e obtemos. Não, nós devemos estar focados em Cristo, porque todas as coisas vêm dele e todas as coisas são para ele. E quando nós temos Cristo, nós sabemos gerenciar, né, tanto uma coisa e como outra, sabendo o quê? Sabendo que posso todas as coisas naquele que nos fortalece, né, como diz o apóstolo Paulo. E por isso, meus amados, nós observamos que o apóstolo Paulo, né, ele mesmo diz, né, ele mesmo diz ali que ele combateu o bom combate, guardou a fé e agora está o quê? Agora está lhe reservado a coroa
da vida. Oh, glória a Deus, né, meus irmãos? Então é isso que Deus tem para mim e para você. Então não fiquemos presos às coisas dessa vida, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós não venhamos ficar aí muitas vezes achando que as coisas vão melhorar ou que não vão melhorar, que nós não fiquemos aí muitas vezes presos a pessoas, né? Nós devemos amar a todos, nós devemos muitas vezes também servir a todos, não é? Mas só que a nossa principal, ou o nosso principal foco, aliás, é Jesus Cristo, é fazer a vontade de Deus e andar com o Senhor, não é? Pedir perdão dos nossos pecados, amar os nossos irmãos em Cristo, não é? E fazer aquilo que o Senhor tem para todos nós, para que Deus seja louvado e glorificado na beleza da sua santidade, tá certo, meu irmão? Então que Deus abençoe e fique com Deus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Pai querido, Pai santo, que maravilha, Senhor, meu Pai, nós podemos meditar e o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, ajuda a Tua igreja. Eu falo isso, meu Pai, não somente da igreja local, mas da igreja também que está, meu Pai, a igreja de uma maneira geral, Senhor. Que o Senhor esteja nos atingindo, nos quebrantando, nos transformando, que nós venhamos amar, que o Senhor esteja guardando-nos de toda a cilada do diabo, meu Pai, que não haja, que a nossa preocupação primeiramente seja de servir, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele provedor de todas as coisas que nós necessitamos. Alcança os nossos irmãos, fortalece cada um deles, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço na beleza da tua santidade. Amém. E graças a Deus. Então que Deus te abençoe e fique com Deus. Que Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.